Olá, pessoal! Antes de assistir ao Mundo de Sete, não se esqueça de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Por um acaso, você já se perguntou por que em momentos de crise econômica parece que os governos decidem gastar mais, mesmo quando as contas já não parecem fechar? Ou por que ouvimos tanto falar sobre a importância da demanda para a economia de um país? Hoje, iremos mergulhar em uma das ideias econômicas mais influentes e debatidas do século XX e que continua moldando nosso mundo: o keynesianismo. Talvez você já tenha ouvido o nome, mas sabe realmente o que ele significa? E por que ele é tão crucial para entender as políticas econômicas que afetam diretamente a sua vida, desde o emprego até os impostos? Hoje, iremos conhecer o homem por trás da teoria, John Maynard Keynes, um economista brilhante que desafiou as ideias dominantes de sua época em meio à maior crise econômica da história moderna. E vamos desvendar, de forma clara e acessível, os conceitos fundamentais que fizeram do keynesianismo uma ferramenta poderosa e controversa para governos em todo o mundo. Prepare-se para entender como o Estado pode, ou não, ser o motor da recuperação econômica e por que essa discussão está longe de terminar. Mas quem foi, afinal, John Maynard Keynes? Nascido em Cambridge, Inglaterra, em 1883, curiosamente, no mesmo ano da morte de Karl Marx, Keynes não era um economista comum. Filho de um professor de economia da própria Universidade de Cambridge, ele recebeu uma educação de elite em Eton e, claro, em Cambridge, onde inicialmente brilhou na matemática. Foi por conselho de seu mestre, o renomado economista Alfred Marshall, que Keynes se voltou para a economia. Mas ele não era apenas um acadêmico de Torre de Marfim. Keynes era um homem de múltiplos talentos e interesses. Um humanista culto, com uma prosa elogiada. Um debatedor brilhante, mecenas das artes e parte do famoso grupo de Bloomsbury. Ao mesmo tempo, ele era profundamente engajado com o mundo real. Trabalhou no serviço administrativo britânico para a Índia. Foi professor de Cambridge e tornou-se um investidor astuto que acumulou fortuna e, crucialmente, envolveu-se diretamente nos grandes debates políticos e econômicos de seu tempo. Seus primeiros trabalhos importantes já mostravam essa conexão com a realidade. Após representar o Tesouro Britânico nas negociações do Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, ele renunciou ao cargo em protesto. Keynes previu em seu livro As Consequências Econômicas da Paz que as duras reparações impostas à Alemanha levariam à ruína e futuramente a instabilidades. Uma previsão que, infelizmente, mostrou-se correta. Mas foi a Grande Depressão, a crise devastadora que começou em 1929, que o levou a escrever a sua obra mais revolucionária, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Publicada em 1936, nesse livro, Keynes
desafiou a ortodoxia econômica da época, que acreditava que os mercados se ajustariam sozinhos, e propôs uma nova forma de entender e combater as crises econômicas. Keynes continuou influente até o fim de sua vida em 1946. Foi diretor do Banco da Inglaterra, tornou-se Lord Keynes e desempenhou um papel fundamental na Conferência de Bretton Woods em 1944, que ajudou a mudar a ordem econômica do pós-guerra, incluindo a criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial. Um homem complexo, brilhante e pragmático, cujas ideias nasceram da observação atenta das turbulências de seu tempo. Mas quais eram exatamente essas ideias? É o que iremos descobrir a seguir. Então, chegamos ao cerne da questão. O que é, fundamentalmente, o keynesianismo? Em essência, é uma teoria econômica que nasceu como uma ruptura com a ideia liberal clássica de que a economia funciona melhor quando deixada sozinha, como se guiada por uma mão invisível, uma mão fantasma. Keynes observou a Grande Depressão e concluiu: os mercados não se corrigem automaticamente, pelo menos não rápido o suficiente para evitar o sofrimento humano massivo. Para ele, a principal causa das crises, especialmente das recessões profundas, como alto desemprego, era a insuficiência da demanda agregada. O que é demanda agregada? Pense nela como uma soma de todo o gasto em bens e serviços numa economia. Por exemplo, o que as famílias consomem, o que as empresas investem, o que o governo gasta e o que exportamos, menos o que importamos. Para Keynes, se essa demanda total cai, por exemplo, se as pessoas e empresas ficam com medo e param de gastar e investir, a produção diminui e o desemprego aumenta. E aqui entra a ideia central do keynesianismo: o Estado como um agente ativo. Se a demanda privada, ou seja, o consumo das famílias e o investimento das empresas, está fraca, o governo deve intervir para compensar essa queda. Como? Principalmente através do gasto público aumentado. Isso pode significar construir mais estradas, escolas, hospitais, investir em infraestrutura ou até mesmo transferir renda para as pessoas mais necessitadas. A ideia é que esse gasto do governo crie empregos, coloque dinheiro no bolso das pessoas e das empresas, que por sua vez voltarão a consumir e investir, reaquecendo a economia. Keynes argumentava que em tempos de crise, o governo deveria até mesmo aceitar ter um déficit orçamentário, ou seja, gastar mais do que arrecada, para que eles possam estimular essa demanda. Keynes também introduziu a ideia do multiplicador fiscal. Simplificando, cada real que o governo gasta pode gerar mais do que R$1 em atividade econômica. Por quê? Porque o dinheiro gasto pelo governo vai para alguém, um trabalhador, uma empresa, que gasta uma parte, que vai para outra pessoa, que gasta outra parte, e assim por diante, criando um efeito em cadeia. Em resumo, o keynesianismo defende que o governo tem um papel crucial em estabilizar a economia,
combatendo o desemprego e as recessões através da gestão da demanda agregada, principalmente via política fiscal, ou seja, gastos e impostos. É a teoria do Estado intervencionista, não para controlar tudo, mas para agir como um regulador e estabilizador quando o motor da economia privada falha. Mas como essas ideias funcionam na prática e quais são seus limites? Vamos explorar isso mais a fundo. Para entender o keynesianismo, precisamos ir além da ideia geral de intervenção estatal e explorar alguns conceitos chaves que revolucionaram o pensamento econômico. Um dos mais famosos é o paradoxo da poupança, ou paradoxo da parcimônia. Parece lógico pensar que se todos poupassem mais, a economia como um todo ficaria mais rica, certo? Afinal, poupar é uma virtude individual. Mas Keynes mostrou que, coletivamente, isso pode ser um tiro no pé, especialmente em uma recessão. Se todo mundo decide poupar mais ao mesmo tempo, significa que todo mundo está consumindo menos. Menos consumo leva as empresas a venderem menos, produzirem menos e, consequentemente, demitirem funcionários. Com menos renda e mais medo do futuro, as pessoas tentam poupar ainda mais e a economia afunda num ciclo vicioso. Paradoxalmente, a tentativa generalizada de aumentar a poupança pode levar a uma redução da poupança total da sociedade, porque a renda geral diminuiu. É por isso que Keynes defendia que, em certas situações, gastar, seja pelo governo ou incentivando o consumo privado, era mais importante do que poupar para reativar a economia. Isso se conecta com a ideia de demanda efetiva. Keynes argumentava que o nível de emprego e produção não é determinado pela capacidade máxima de produzir, ou seja, a oferta, como pensavam os clássicos, mas sim pelo nível de demanda que os empresários esperam que exista. Se os empresários estão pessimistas sobre o futuro, se eles acham que não vão vender seus produtos, eles não vão investir, não vão contratar, mesmo que os juros estejam baixos ou os salários sejam reduzidos. E aqui entra um dos termos mais curiosos de Keynes, os animal spirits. Ele usou essa expressão para descrever os impulsos psicológicos e emocionais, otimismo, pessimismo, confiança, medo, que guiam as decisões de investimento dos empresários, muitas vezes de forma não totalmente racional. Para Keynes, esses espíritos animais são voláteis. Uma onda de pessimismo pode congelar os investimentos e agravar uma crise, mesmo que os fundamentos econômicos não sejam tão ruins. Por isso, restaurar a confiança era fundamental, e o governo, com seus gastos, poderia sinalizar um caminho de recuperação e reanimar esses espíritos. E os juros? Keynes também tinha uma visão particular. Para ele, a taxa de juros não era simplesmente o preço que equilibrava poupança e investimento, como diziam os clássicos. Era, na verdade, o prêmio que as pessoas exigiam para abrir mão da liquidez, ou seja, para deixar de ter o dinheiro disponível na mão ou no banco e aplicá-lo em algo menos líquido, como um título. Em tempos de certeza, as pessoas podem preferir manter o dinheiro líquido, a preferência pela liquidez, mesmo que os juros oferecidos sejam razoáveis. Isso poderia criar uma armadilha da liquidez, onde baixar os juros não seria suficiente para estimular o investimento, reforçando a necessidade da intervenção fiscal, os gastos do governo. Essas ideias, a demanda como motor, o paradoxo da poupança, a importância das expectativas e da confiança e o papel ativo do governo formam a base dos pensamentos do keynesianismo.
sobre como as economias realmente funcionam, especialmente em tempos de crise. Mas como essa teoria se compara com outras formas de pensar. O keynesianismo não surgiu no vácuo. Ele representou uma ruptura significativa com o pensamento econômico dominante de sua época. E, mais tarde, foi ele mesmo desafiado por novas correntes. Entender essas diferenças é crucial. Como vimos, a principal diferença em relação ao liberalismo clássico, associado a Adam Smith, está no papel do Estado. Os liberais clássicos acreditavam na autorregulação dos mercados, a famosa mão invisível. Para eles, a intervenção do governo na economia deveria ser mínima, focada em garantir a propriedade e os contatos. Acreditavam que a oferta criava sua própria demanda, a lei de Say, e que o desemprego era temporário, corrigido por ajustes nos salários. Keynes, traumatizado pela Grande Depressão, rejeitou essa visão. Ele argumentou que a demanda, e não a oferta, era o motor da economia no curto prazo, que os mercados podiam falhar em se ajustar, salários e preços podiam ser rígidos para baixo, e que o desemprego poderia persistir por longos períodos. Por isso, defendia a intervenção ativa do Estado, principalmente através da política fiscal, gastos públicos e impostos, para gerenciar a demanda agregada e combater recessões. Décadas depois, especialmente a partir dos anos 70, o keynesianismo enfrentou críticas de outra corrente importante, o monetarismo. Liderado por economistas como Milton Friedman, da Escola de Chicago, os monetaristas tinham uma visão diferente sobre as causas da instabilidade econômica e o papel do governo. Enquanto Keynes focava na instabilidade da demanda agregada, especialmente no investimento privado, movido pelos animal spirits, e na eficácia da política fiscal, Friedman e os monetaristas argumentavam que a principal fonte de instabilidade era, na verdade, a má gestão da quantidade de moeda na economia pelo próprio governo, o Banco Central. Para os monetaristas, a inflação era sempre um fenômeno monetário, causado por um crescimento excessivo da oferta de moeda, e não por pressões de custo, como alguns keynesianistas sugeriam. A famosa frase de Friedman era: a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Eles também eram céticos quanto à eficácia da política fiscal keynesiana para estabilizar a economia no curto prazo. Friedman, com sua teoria da renda permanente, argumentou que o consumo das pessoas não depende tanto da renda corrente, afetadas por cortes de impostos temporários ou gastos públicos, mas sim das rendas que elas esperam ter a longo prazo. Assim, os efeitos multiplicadores dos gastos públicos seriam muito menores do que Keynes previa. Qual a solução monetarista, então? Em vez de tentar ajustar fino a economia com políticas fiscais ativas, Friedman defendia uma política monetária estável e previsível. O Banco Central deveria focar em controlar a inflação, promovendo um crescimento lento e constante da oferta de moeda, alinhado com o crescimento da economia real. Para eles, a economia privada era inerentemente mais estável do que Keynes pensava, e a intervenção governamental discricionária, tanto fiscal quanto monetária,
muitas vezes acabava sendo a causa dos problemas e não a solução. Essas duas visões, a keynesianista focada na demanda e na política fiscal, e a monetarista focada na oferta de moeda e na estabilidade de regras, representam um dos grandes debates da macroeconomia do século XX, com implicações profundas sobre como os governos devem ou não gerenciar a economia. Mas como as ideias keynesianas foram aplicadas na prática ao longo da história? As ideias de Keynes não ficaram apenas no papel. Elas influenciaram e ainda influenciam políticas econômicas em momentos cruciais da história. Embora haja debates se o New Deal do presidente americano Franklin D. Roosevelt foi diretamente inspirado por Keynes, a teoria geral só foi publicada em 1936, quando o New Deal já estava em andamento. As políticas adotadas tinham um claro sabor keynesiano. Diante da devastação da Grande Depressão, Roosevelt implementou programas massivos de obras públicas, construção de estradas, pontes, represas, criou um programa de emprego e estabeleceu a Seguridade Social. O objetivo era claro: usar o gasto público para criar empregos, estimular a demanda e tirar a economia do buraco. Embora a recuperação completa só tenha vindo com a Segunda Guerra Mundial, o New Deal marcou uma mudança fundamental no papel do governo da economia americana, afastando-se da laissez-faire anterior. O período após a Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos 70, é frequentemente chamado de a Era de Ouro do Capitalismo, ou Consenso Keynesiano. Nesse período, muitos países ocidentais adotaram políticas inspiradas no keynesianismo. Os governos usavam ativamente a política fiscal para suavizar os ciclos econômicos, investiam em infraestrutura, expandiam os sistemas de bem-estar social, saúde, educação, previdência e buscavam manter o pleno emprego. Foi uma época de crescimento econômico robusto e redução das desigualdades em muitos países. Após décadas de domínio de ideias mais liberais, o neoliberalismo, o keynesianismo pareceu ressurgir das cinzas com a crise financeira global de 2008. Diante do grande colapso de grandes bancos e da ameaça de uma nova Grande Depressão, governos em todo o mundo interviram de forma massiva. Foram implementados enormes pacotes de estímulo fiscal, gastos públicos, cortes de impostos, bancos foram resgatados com dinheiro público e os bancos centrais injetaram liquidez na economia. Foi um retorno claro da ideia keynesianista de que, em uma crise profunda, a intervenção estatal é necessária para evitar o pior e sustentar a demanda agregada. Mais recentemente, temos o exemplo da pandemia de Covid-19. Provocou uma resposta. Sim, essa pandemia provocou uma resposta econômica global, com forte inspiração keynesianista. Com lockdowns e restrições paralisando a atividade econômica, os governos agiram rapidamente. Assistimos a programas de transferência de renda direta para famílias e trabalhadores, como o Auxílio Emergencial no Brasil, apoio financeiro a empresas para evitar falências e demissões em massa, e aumento significativo dos gastos públicos em saúde e outras áreas. Novamente, a lógica foi usar o poder do Estado para amortecer o choque econômico, sustentar a renda e a demanda em um momento de crise sem precedentes. Esses exemplos mostram como as ideias keynesianistas, embora debatidas e contestadas, continuam sendo uma ferramenta importante na caixa de ferramentas dos governos para lidar com crises econômicas. Mas isso não significa que o keynesianismo seja livre de críticas. Quais são os principais argumentos contra essa teoria?
toda teoria influente, o keynesianismo não está isento de críticas. Ao longo das décadas, diversos economistas e escolas de pensamento apontaram limites, riscos e problemas associados às políticas keynesianistas. Uma das críticas mais persistentes é que as políticas keynesianistas, especialmente o uso contínuo de gastos públicos financiados por déficits, ou seja, pela criação de moeda, podem gerar inflação. Se o governo estimula demais a demanda quando a economia já está próxima da sua capacidade máxima de produção, o resultado pode ser um aumento generalizado dos preços e não da produção real. Essa crítica ganhou força especialmente durante os anos 70, com o fenômeno da estagflação, a combinação de estagnação econômica, ou seja, baixo crescimento, alto desemprego, com inflação alta. Esse cenário desafiou a visão keynesianista tradicional, que geralmente viu uma troca, um trade-off, entre inflação e desemprego, e abriu espaço para as ideias monetaristas de Friedman, que culpavam o excesso de moeda pela inflação. Outra grande preocupação é o acúmulo de dívida pública. Keynes defendia déficits em tempos de recessão, mas idealmente eles deviam ser compensados por superávites em tempos de bonança. Os críticos argumentam que, na prática, há uma tendência política a manter os gastos elevados, mesmo quando a economia vai bem, levando a um endividamento crescente e potencialmente insustentável. Uma dívida pública muito alta pode gerar desconfiança nos mercados, aumentar o custo de financiamento do governo, ou seja, juros mais altos, e em casos extremos, levar a crises fiscais, com consequências graves para a economia e para as gerações futuras que terão que pagar essa conta. Existe também o argumento do efeito deslocamento, ou crowding out. A ideia é que quando o governo aumenta muito seus gastos e precisa pegar muito dinheiro emprestado no mercado, ele compete com as empresas privadas por esses recursos. Essa maior demanda por crédito pode levar às taxas de juros, tornando mais caros para as empresas investirem em novos projetos, máquinas ou contratações. Assim, o aumento do gasto público poderia acabar deslocando ou inibindo o investimento privado, o que é fundamental para o crescimento de longo prazo. O efeito líquido do estímulo governamental poderia ser menor do que o esperado, ou até mesmo negativo em algumas circunstâncias. Finalmente, a crítica sobre a implementação prática das políticas keynesianistas. Identificaram o momento certo de intervir, decidiram onde gastar o dinheiro público de forma eficiente e fazer isso rapidamente, superando os atrasos burocráticos e políticos. São desafios enormes. Muitos argumentos que a política fiscal acaba sendo muito lenta, sujeita a interesses políticos e por vezes ineficaz ou até prejudicial devido a esses problemas. Essas críticas mostram que a aplicação do keynesianismo não é uma ciência exata e envolve riscos e trade-offs importantes. Mas apesar delas, qual a relevância dessas ideias hoje? Apesar das críticas e do surgimento de novas escolas de pensamento, as ideias de Keynes estão longe de ser apenas uma relíquia histórica. Pelo contrário, elas continuam extremamente relevantes nos debates econômicos atuais e na formulação de políticas em todo o mundo. Como vimos, as respostas à crise financeira de 2008 e à pandemia da Covid-19 demonstram um claro ressurgimento de políticas de inspiração keynesiana. Diante de choques severos, a ideia de que o Estado precisa intervir ativamente para sustentar a demanda, proteger empregos e evitar um colapso econômico voltou com força total. O
kit de ferramentas keynesianos, estímulos fiscais, transferência de renda, investimentos públicos foram amplamente utilizados. O debate clássico entre a ênfase keynesiana na política fiscal e a ênfase monetarista na política monetária continua vivo. E hoje, muitos economistas reconhecem que ambas as ferramentas são importantes e que a melhor abordagem pode depender do contexto específico, da crise ou do ciclo econômico. A discussão agora gira muito em torno da coordenação entre política fiscal, governo, e política monetária, o Banco Central. Os desafios contemporâneos também trazem o keynesianismo para o centro do palco. Como lidar com os altos níveis de dívida pública herdados das crises recentes sem sufocar a recuperação econômica? Como usar políticas fiscais para combater a crescente desigualdade de renda? E qual o papel do investimento público, uma ideia keynesianista central, na transição para uma economia verde e no combate às mudanças climáticas, como proposto em ideias com o Green New Deal? Essas são questões complexas cujas perspectivas keynesianas sobre o papel do Estado, investimentos públicos e gestão da demanda oferecem insights importantes. Embora as soluções raramente sejam puramente keynesianas e envolvam uma combinação de abordagens, é importante notar que a macroeconomia moderna muitas vezes representa uma síntese ou um diálogo contínuo entre diferentes escolas. Poucos economistas hoje se identificam como puramente keynesianos ou monetaristas. Modelos mais recentes tentam incorporar elementos de ambas as tradições, reconhecendo a importância tanto da demanda quanto da oferta, das expectativas racionais e das rigidezes de preços e salários. No entanto, a intuição fundamental de Keynes de que as economias capitalistas são inerente instáveis, que a demanda importa, que o desemprego involuntário é um problema real e que a política governamental pode e às vezes deve intervir para melhorar os resultados, permanece como um pilar central do pensamento econômico e da prática política em todo o mundo. Chegando agora ao fim, podemos fazer um pequeno resumo. Bom, vimos como John Maynard Keynes, um economista brilhante e pragmático, desafiou as convenções de sua época em meio à Grande Depressão, propondo uma nova forma de entender a economia. Vimos também um pouco sobre suas ideias centrais, como a demanda agregada, o paradoxo da poupança e os animal spirits, que guiam o investimento. E assim como também o papel crucial da intervenção estatal, especialmente através da política fiscal. Também vimos como essas ideias moldaram políticos e políticas econômicas desde o New Deal e os anos dourados até mesmo os acontecimentos próximos da crise de 2008 e também da Covid-19. Também vimos as críticas que foram levantadas e também a integração do keynesianismo com o monetarismo. Deixo com vocês este vídeo para que possam ter este conhecimento e para que possam passá-lo a mais alguém. Agradeço a todos que o assistirem. Se puderem deixar o like e se inscreverem no canal, eu ficarei extremamente grato. Muito obrigado a todos.